tudo bem com você? Bem-vindo a você que eu não conheço ainda, que Deus abençoe, aqueles que eu conheço, que Deus abençoe a todos. Meu nome é Renata Ratier, eu tenho ministério de ensino, eu sou cristã, evangélica, amo a palavra de Deus, amo ensinar, amo aprender, né? E já há 20 anos que eu trabalho com crianças, adolescentes e também com adultos, né? No estudo bíblico. E hoje eu quero refletir com você. Estou até fazendo teologia, já é meu último ano, oh glória a Deus, que o maior prazer para mim é aprender e prosseguir em conhecer o Senhor. Todos nós, né? É necessário. E a palavra de Deus nunca basta, ela é uma fonte inesgotável de vida e é a solução para tudo. Aqui tem a solução para tudo. Tem depressão? A Bíblia tem solução. Tem tristeza, mágoa, ressentimento? A Bíblia tem solução. Tem problema com os filhos, divergência? Tem solução. Casais que estão se separando ou já se separaram? A Bíblia tem solução. Doenças, enfermidades, a Bíblia tem solução, tudo tem solução. Basta a gente buscar. Aqui se encontram saídas da vida, para tudo. Deus não nos deixou só. Além de Ele nos enviar o Espírito Santo, Ele primeiro enviou a sua palavra. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo vivo que desceu do céu para nos dar vida, para nos dar salvação. E essa salvação de todos os problemas está aqui, na palavra viva de Deus. O apóstolo Paulo gostava de dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma palavra de poder, uma palavra que transforma, que cura e chama à existência as coisas que não são como se já fosse, porque é a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, ela tem que ser guardada, vivida, vivenciada, praticada. E nesses últimos dias, nós estamos num mundo meio louco, bem doido mesmo. Esse mundo está virado, os valores estão distorcidos, há um relativismo muito grande, as pessoas querem ser felizes. Eu não sei como ser feliz sem a presença de Deus, né? Mas as pessoas só se importam se são ou se não são felizes. As pessoas buscam o próprio benefício, eu. O homem só pensa nisso nesses últimos dias. Esquece até dos que estão dentro de casa. Filhos que não conversam com os pais porque só pensam em si. O egoísmo tomou conta dos corações. Como a palavra de Deus diz, nesses últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos. Egoístas, gananciosos, amantes dos prazeres, inimigos de Deus. Mas nós não podemos deixar isso entrar dentro da nossa casa, da nossa família. Nós que conhecemos o Evangelho temos que pensar: eu não quero viver essa vida. Esse sistema do mundo não é o sistema do governo de Deus sobre a minha vida. Alguém me disse aqui na quarentena para mim assim, durante esses meses que nós estivemos, né, todos igualmente, mundialmente trancados, e alguém me dizia: mas como você está? Eu dizia: nossa, eu estou muito bem, graças a Deus. E eu glorifico a Deus por não ter pego, né? E a gente glorifica a Deus porque Deus tem guardado a nossa casa e a nossa família. E mesmo aqueles que pegaram, muitos tiveram livramento, Deus abençoou, e outros, chegou o momento, Deus recolheu. Mas essa pessoa ouviu e falou: como você está bem? Como você está bem? Você não pode estar bem, porque o mundo não está bem. Está todo mundo triste. Vou dizer uma coisa para você. Não entre na pilha do mundo. Nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Não é porque o mundo vai mal que você tem que ir mal. Até porque quando você tem o Espírito de Deus em você, tudo está bem. Vai tudo bem. Em todo tempo, por mais que esteja uma dificuldade,
tribulações venham, as tempestades venham, todas elas nós sabemos que elas vão nos bater, muitas vezes vão nos ferir, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele venceu. Ele fala para ter bom ânimo, por quê? Porque elas não vão nos submergir. Essas tempestades, essa enchente, essas tribulações que nos cercam, elas não vão nos destruir, porque a mão do Senhor é conosco. E a alegria de ter Jesus no coração, só quem tem entende isso, que mesmo diante das adversidades, nós conseguimos nos manter em paz, porque Jesus dá uma paz que o mundo não pode dar. Mas nós devemos andar segundo os princípios de Deus, e não sobre o que o mundo dita. O mundo quer nos engolir, o mundo quer que nós andemos segundo o curso deles. Mas muitas vezes isso fere a palavra de Deus. E uma preocupação que eu tenho muito grande, sabe qual é? É com as crianças. As crianças são as maiores vítimas. Vítimas de pais ausentes, vítimas de separação de pais, vítimas de estresse dos pais, dos responsáveis, vítimas da sociedade, vítimas desse sistema agora que nós estamos globalizado. Por quê? Porque o mundo mudou. E a cada dia vai mudar mais. Nós estamos num período onde Daniel, lá em Daniel 12, diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, e tem multiplicado, e glória a Deus por isso. Vem a solução para muitas doenças, vem solução para muitos negócios que o homem faz, mas também junto às soluções vem os problemas, e graves. Quando eu era menor, na minha época, né, o pessoal da minha idade, né, que já entra, né, então, pula essa parte. A gente sabe que os nossos pais diziam assim, ó, não converse, dizia para a criança, não converse com estranho. Porque se você conversar com estranho, ele pode, o homem do saco preto vai te pegar, né? O velho da carrocinha vai te levar. Assustava as crianças para elas não conversarem com estranho. E hoje o que o pai e a mãe faz? Dá um celular na mão da criança. E nesse celular, ela não traz um estranho, ela traz um mundo de estranhos para dentro da casa. E o pior, à noite, os pais estão dormindo, muitos alunos meus diziam, e eu fico na internet, tia, até de madrugada, eu viro à noite. Se não é com as redes sociais, é com aqueles filmes que tem séries agora. E você sabia que aquilo que você alimenta, que a criança alimenta ou o adulto, diariamente é o que vai formar o seu caráter? Se ela se alimenta de violência, de agressividade, de sexualidade, é aquilo que vai formar o caráter nela. A nossa mente, ela é tão maravilhosa, tão perfeita, mas ela tem duas áreas da nossa mente. Uma que guarda a memória provisória e a outra que é a memória permanente. Aquilo que eu faço repetidamente, ela vai ficar gravado na minha memória permanente. E o resto que eu ouço uma vez ou outra é deletado. Por isso que muitas vezes a criança vai para a igreja, ouve a professora falar e volta e esqueceu. Primeiro, ela vai esquecer porque ela só ouviu uma vez. Aquilo é como um membro da igreja. Ele ouviu o culto, não se preocupou em anotar e olha, ouviu 50%, né? Porque a maioria, os outros 50%, a mente estava voando. Mas vamos supor que aquele que ouviu 100% ali, prestando atenção, que nem uma corujinha lá, o pastor. Eu garanto para você que vai chegar no final do dia, essa pessoa não lembra o que foi pregado. Ela pode ter saído dali e dizer, o céu desceu na igreja hoje. E o que o pastor pregou? E esqueci. Sabe por quê? Esquece mesmo, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser praticada para ela ser impressa no nosso coração.
ela tem que ser gerada em nós, através daquilo que nós ouvimos e praticamos. É o exercício de ouvir e praticar, e fixar, entendeu? Isso é aprender. Então, por exemplo, se eu ouço e eu chego e eu comento com outros amigos ou com parentes, eu estou exercitando. E aí conto para um, conto para outro, ou se eu anoto, aquilo está sendo fixado e sendo guardado na minha memória e automaticamente no meu coração. Então, essa prática de se escrever ou se relatar e contar aquilo que ouvimos é uma forma de aprendermos. E aprendermos, devemos praticar, para nunca mais esquecer e aquilo passar a fazer parte da nossa vida. Por isso é importante que o cuidado na educação dos filhos. Educar dá trabalho, requer tempo, atenção, paciência, repetição. A repetição é a maior arma do aprendizado. E Jesus aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 24, tem uma historinha que Jesus conta. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa na rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Então Jesus está dizendo, o homem sábio, eu vou comparar ele, aquele que construiu a sua casa em uma rocha. Então vem enchente, vem tempestade, vem vento forte, bate, 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 mas a casa não cai, porque ela está firmada na rocha. Mas ele também fala, agora aquele que ouve e não pratica essas minhas palavras é como um insensato. O insensato é tolo. O tolo que construiu sua casa na areia, sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Por que a casa caiu? Porque o tolo construiu a casa sobre a areia. Não tinha o quê? Alicerce. É como a vida da gente. Deixa o vento me levar. Deixa. Quando ele crescer, muda. Não é assim. Não muda, não. Piora. É como uma rachadura na parede. Filtração. Vai minando, 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 minando. Quando passar do tempo, aquilo cresceu de tal maneira que a parede está próxima de cair. E os nossos filhos são assim, se nós não vigiarmos. O diabo, ele anda ao nosso redor, buscando aquele que possa tragar. Lembra de Salmo 91, que fala do laço do passarinheiro e da peste perniciosa que o Senhor nos livrará? Sabe por que o laço do passarinheiro é como um passarinho? Imagina um passarinho na floresta. Ele está caminhando, caminhando, belo e feliz, num dia de sol entre as árvores, de repente ele desce no chão, não tem ninguém, e ele está ali subiando, e de repente ele vê ali a comidinha dele lá, os alpistes. E ele avista e vai todo faceirinho para comer aqueles alpistes. Quando ele chega lá, o que tem em volta dele? O laço, deixado por quem? Pelo passarinheiro. E aí ele está preso. Satanás, ele aprisiona as almas. A criança vive na dependência do celular. Você sabia que existe aqui no Hospital Psiquiátrico aqui de São Paulo, Hospital de Clínicas, setor psiquiátrico, criou um ambulatório para atender pessoas viciadas em celular e internet? Sim, porque aquilo é que nem uma dopamina, quando você dá prazer. A criança, como uma droga,
O efeito é tão devastador no cérebro da criança e do adulto que ele não consegue fazer mais nada. Fica com uma vida desregrada, negligencia suas atividades normais, não pratica mais o que tinha que fazer, vive uma vida de ociosidade, vive no mundo desligado, somente mundo virtual, se torna antissocial, se torna irritadiço quando alguém tira a internet ou mesmo o celular dele, quando ele não pode acessar as redes sociais, não consegue comer e dormir tendo que desgrudar do aparelho. É muito sério, irmãos. Acorda. Depois que o seu filho estiver dominado por isso, não adianta bater, brigar, gritar. Tudo tem o tempo certo. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Aí os pais querem brigar, quer bater, quer tirar força. Não faça isso. A Bíblia fala, não irriteis os vossos filhos. Não faça seu filho, se você não quer que ele entre nesse ritmo, não deixa ele entrar, ele começar a praticar o uso da internet, do celular, muito cedo. Tem criança aí que é pequenininha. Outro dia eu vi no ônibus uma mulher, uma mocinha jovem, tinha filha, né, novinha, e ela estava com o bebezinho dela no colo de uns 8 meses, mais ou menos. E na hora que ela subiu no ônibus, o que ela fez? Ela deu o celular para a criança, já num joguinho. Aí a criança tá ali batendo a mãozinha no celular e a mãe sentou. E a criança tá ali, vidrada naquilo ali. De repente, toca lá uma mensagem que chega para a mãe, ela pega o celular da criança para ver o que era a mensagem. Só que ela puxa, na hora que ela puxa, o neném chora, fica até roxo, nervoso. E o que acontece? A mãe começa a gritar como se a criança entendesse, né? Ah, fica quieto, eu tô vendo a mensagem, eu já vou devolver, não sei o quê. E começa a discutir com a criança como se a criança fosse grande. E aí a criança grita mais e mais e mais, até que a mãe pega e dá-lhe um tapa no braço da criança, para ver se a criança para e fala, não vou te dar mais o celular. Mas o que ela tá fazendo? A criança de 8 meses tem capacidade de estar com o celular na mão, mas aquilo não é um brinquedo, gente. É um perigo imenso na mão da criança logo cedo. É uma forma de viciar a criança o quanto antes. A criança, ela tem tempo para tudo. Por exemplo, se você tem um filho que já pode ir e vir, que vai à escola sozinho, que já tem 10, 11 anos, você quer dar um celular? Dê, mas sem internet. Ou se tiver internet controlada, que você está controlando. Tem internet na sua casa, onde você está vendo. Mas agora é um perigo os pais irem dormir e os filhos estarem vendo todo tipo de coisa na internet com liberdade, porque o pai confia. Ah, não, eu confio no meu filho. Não confia, irmão. Eles são crianças, são seduzidos como aquele passarinho. E o diabo está com a armadilha prontinha para lançar. E sabe quando que você vai ver isso? Só quando já não tiver mais jeito. Então, abre o olho enquanto dá tempo. Controla, tudo tem que ter limite. Tudo é bom, tudo é permitido, mas nem todas as coisas convêm. Há tempo determinado para todas as coisas. Eu não estou aqui acusando, nem querendo ofender as mães que dão, não. Só estou querendo fazer um alerta. Acende a luzinha vermelha aí quando seu filho está demais lá no quarto. Ou quando ele não larga nem para comer, não conversa mais, está irritado, sabe? Quando você manda sair para estudar, não quer mais. Aquilo está prejudicando ele intelectualmente, espiritualmente e fisicamente, né? Então, abre o olho, vamos prestar atenção. Deuteronômio 6 fala para os pais, olha, medita no livro dessa lei de manhã, de tarde, de noite, guarda no teu coração e fala dela aos teus filhos, com zelo, com perseverança, de manhã, de tarde, de noite, no caminho. Você não precisa andar com a Bíblia atrás da criança, mas tenha você, pratica primeiro em você uma palavra diária, e ali você fala com teu filho,
você instrui ele no caminho do Senhor. Para quê? Para que ele cresça alicerçado e tenha estrutura, um caráter formado, forjado pela palavra de Deus, sabendo recusar o mal. Porque o dia que ele souber recusar o mal sozinho, aí sim, você fez uma excelente obra, tá bom? Mas por enquanto, vigia. Vigia e ora pelas tuas crianças, pelo teu filho, pela tua filha, tá? Eduque-os, senta, conversa, tenha tempo com eles, ouça eles. As crianças precisam ser ouvidas, tá? Trate com amor. Eles são herança bendita que Deus deixou para você cuidar, mas não são seus, são de Deus. Deus só deixou um tempo nas tuas mãos para ver que obra você faria na vida deles. Faça o seu melhor. Ame teus filhos, cuide deles, coloque limites. Aquele que ama, corrige. Aquele que ama, abençoa. Aquele que ama, tá junto. Tá bom? Que Deus abençoe, que te dê sabedoria e que guarde a tua casa, a tua família. Ensina a sua criança no caminho que ela deve andar e até quando crescer ela não vai se desviar. Que Deus abençoe. Tchau, fica com Deus.